Bom dia, eu me chamo Regina, sou professora de Ciências da Rede Colégio Sul-Americano e teremos hoje nossa primeira videoaula. Então, nós vamos iniciar o conteúdo da AV2 do primeiro bimestre. Então, nós estamos no módulo 1, capítulo 3, que fala sobre as relações alimentares e ecológicas. Nós vamos falar hoje da página 45 à página 50. Começando, vamos lembrar o que é o ecossistema. O ecossistema ele é formado por seres bióticos, que têm vida, e abióticos, que não têm vida. Eles interagem entre si e entre o meio. A importância dessa interação entre os seres vivos e o meio onde estão inseridos é para sua reprodução, para obter energia e manutenção, além também de auxiliar na sua proteção. Os seres vivos de um ecossistema são classificados em dois grandes grupos de acordo com a capacidade ou não de produzir o próprio alimento. Então, são eles. Os produtores ou autotrófos, são eles capazes de produzir o seu próprio alimento. E os consumidores ou heterótrofos, são aqueles que necessitam de outros seres vivos para se alimentarem. Eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Os consumidores, de acordo com o tipo de alimentação, podem ser classificados em 4 principais tipos de consumidores. Os herbívoros, que se alimentam exclusivamente de vegetais, os carnívoros, que se alimentam de carne, os onívoros, que comem tanto carne quanto vegetais, e os decompositores. Eles reciclam a matéria orgânica, eles quebram a matéria orgânica, transformando em substâncias mais simples, que irá retornar ao meio e voltar para os seres vivos. Então, na verdade, eles reciclam essa matéria orgânica. Eles são conhecidos como recicladores naturais. Na nossa página 45, mostra aqui os consumidores, né? Então, nós temos os herbívoros, o exemplo que nós temos aí é o grilo, se eu não me engano, um gafanhoto. Nós temos um gato palheiro, como carnívoro, a galinha, que representa um onívoro, que se alimenta tanto de vegetais, quando ela come os grãos, milho, e quando come minhoca, ela representa um carnívoro, então ela come tanto carne quanto vegetal. E na página seguinte nós temos os decompositores, né, que está aqui sobre esta laranja. Este mofo que a gente, né, vê sobre a laranja são os fungos que fazem parte dos consumidores decompositores. São esses que reciclam a natureza. E os produtores, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, são os vegetais, né? Aqui nós temos como, por exemplo, uma plantação de repolhos. Os vegetais, eles produzem seu próprio alimento utilizando a energia, então a energia do sol. Então, os seres fotossintetizantes utilizam a energia do sol para produzirem seu próprio alimento. No caso aqui, vegetal terrestre, ele absorve a água do solo, absorve o gás carbônico presente na atmosfera e absorve a energia luminosa do sol. Esses elementos reagem e produzem o alimento, que é a matéria orgânica, no caso açúcar, que é a glicose, o principal alimento da planta, né? É fonte de energia nossa. Então, a glicose é produzida pelas plantas como seu principal alimento, e o gás oxigênio, que é lançado na atmosfera para respiração dos seres vivos aeróbios. Sabendo, né, quem são consumidores, quem são produtores e a função de cada um, nós vamos ter a cadeia alimentar. Aqui está uma representação de uma cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência de organismos que serve de alimento um para o outro. Então, nós vamos ter quem inicia uma cadeia alimentar.
sempre um produtor. Então, o produtor inicia uma cadeia, ele é, né, o responsável por iniciar, ele é que produz o seu próprio alimento, e em seguida vem o primeiro consumidor, que é sempre um herbívoro. Então, consumidor primário é aquele que vai consumir o produtor. Depois nós vamos ter aqui mais um, o consumidor secundário, que vai se alimentar do consumidor primário. Consumidor terciário. Então, a partir do secundário, nós podemos ter carnívoros e onívoros. E o terciário aqui vai se alimentar do consumidor secundário. Observe que tem uma seta indicando o fluxo de energia que passa. Então, vem do produtor para os consumidores. Aqui nós temos os decompositores. Esses decompositores vão receber matéria orgânica de todos esses aqui quando morrerem, porque eles se alimentam de seres vivos mortos ou partes deles já mortas, inclusive fezes, urina. Então, quando a plantinha aqui morrer, a matéria orgânica contida nela vai ser decomposta pelos fungos e bactérias. O mesmo vai acontecer com o consumidor primário, com o consumidor secundário, com o consumidor terciário, aqui no caso. Então, nós podemos falar que é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. A matéria, né, o alimento, e a energia que vai ser transformada para que eles possam sobreviver no ambiente. Observe aqui, ó, a setinha, ela vai mostrando o fluxo, né, do alimento, do fluxo de energia. Cada um desses seres vivos aqui, eles ocupam um lugar específico numa cadeia alimentar. Esse local específico nós chamamos de nível trófico. Então, o primeiro nível trófico é ocupado pelo produtor. Segundo nível trófico, ocupado pelo consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor terciário. Isso nessa cadeia. Os decompositores, eles não estão incluídos em nenhum nível trófico, mas eles fazem parte, são importantíssimos, fazem parte de toda a cadeia alimentar. Eles não estão ocupando um nível trófico específico porque eles recebem matéria orgânica de todos eles. Tá ok? Então, recapitulando, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que se inicia pelo produtor e consumidores. Um se alimenta do outro, ou um serve de alimento para o outro. Aqui no livro de vocês, vem embaixo falando de transferência de energia. Então, como nós falamos, a gente se alimenta e absorve a energia do outro ser vivo. No caso aqui, o sol, principal fonte de energia. A planta capta essa energia para que ela possa crescer e se desenvolver. Parte dessa energia aqui que ela produziu, ela utiliza no seu metabolismo. Parte dela é dissipada para o ambiente e uma pequena parte vai ser transferida para o primeiro consumidor, no caso aqui uma preá. Observe que as setas, conforme a energia vai passando, ela vai diminuindo de tamanho. Por quê? Quanto maior o nível trófico, menor é a passagem de energia, menos energia é transferida. Então, a planta recebeu a maior parte de energia, produziu a sua energia a partir da energia solar, consumiu essa energia e parte dela
é dissipada para o ambiente e uma outra parte é transferida para o consumidor primário. Esse consumidor primário absorve também parte dessa energia para o metabolismo, né? Nós, consumidores, obtemos energia a partir da alimentação. Então, quando ele come essa planta, ele absorve parte da energia dela, né? Parte é para que ele possa realizar o metabolismo, as reações químicas importantes para a sua sobrevivência. Parte dela é dissipada e parte é transferida para o outro consumidor. Então, por isso que quanto maior for o nível trófico, menos energia se recebe, menos energia é adquirida. Então, no caso, nessa cadeia alimentar, quem é que recebe maior energia, adquire maior energia? A preá. Por que a preá e não a planta? Porque a planta ela não adquire, ela produz a própria energia. Quando ela produz o seu próprio alimento, ela utiliza para produzir a sua energia. Então, o primeiro a adquirir energia é a preá, é o consumidor primário. Recebe toda a energia produzida dela? Não. Parte apenas, o que sobrou, do que ela não utilizou. Então, ela é transferida para a preá. Esse consumidor primário obtém energia através do alimento para a sua sobrevivência, para o seu metabolismo, para as principais funções do organismo. Então, ele queima essa energia, utiliza, e o que sobra é transferido para o próximo consumidor, que vai utilizar essa energia também para o seu metabolismo. Então, parte dessa energia vai ser dissipada e parte vai ser transferida caso haja um outro consumidor aqui. Então, o fluxo de energia, ele é unidirecional, ele tem um único sentido, ela não vai e volta. Conforme vai aumentando os níveis, vão aumentando os níveis tróficos, vai diminuindo o fluxo de energia. Tá ok? Então, como diz aí no livro, né, a largura das setas vão diminuindo conforme vai aumentando o nível trófico. Conforme ela vai sendo transferida de um para o outro, vai diminuindo esse fluxo de energia. Então, nós já sabemos o que é uma cadeia alimentar, que é transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro, e já sabemos que esse fluxo de energia ela tem uma única direção, ela é unidirecional e ela diminui a cada mudança de nível trófico. Cada um que vai consumindo essa energia vai transportando menos para o outro. Tá ok? Então, sabendo já o que é uma cadeia alimentar, é uma cadeia simples, produtor, né? E um produtor e os consumidores. Então, aqui nós podemos dizer que da posição, né? A posição de um ser vivo numa cadeia alimentar, ela não é fixa. Aqui nós temos duas cadeias alimentares em que nós vamos ter um herbívoro, no caso um grilo. Na cadeia número 1, ele está como consumidor primário. Uma galinha onívora como consumidora secundária. E gato palheiro, que é um carnívoro, como consumidor terciário. Na segunda cadeia alimentar, nós temos o produtor, que é o repolho, e a galinha como consumidora primária. Sendo ela onívoro, ela pode estar na posição de carnívoro, quando ela consome o grilo, e na posição aqui de herbívoro, como primeiro consumidor, né? Quando ela come o vegetal. Então, ela passa a ser a primeira
o primeiro consumidor ou consumidor primário. Então, os onívoros, eles podem estar ocupando as duas posições. Ora pode ser consumidor primário, ora pode ser consumidor secundário. Então, consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, serão sempre os herbívoros. Os consumidores secundários são aqueles que utilizam os consumidores primários como alimento. Né? Quando nos alimentamos de carne, por exemplo, né? Quando a gente come uma picanha, nós estamos nos comportando como um carnívoro. Quando a gente come uma salada, a gente está se comportando como um não é vegetariano, como um herbívoro. Em geral, parte da energia é consumida pelo ser vivo e parte da energia é perdida para o alimento. Então, dessa forma, a quantidade de energia disponível para os consumidores seguintes diminui. Foi o que nós vimos na página anterior, aquelas setas que vão diminuindo à medida que ela é transferida de um organismo para o outro. Então, as cadeias alimentares ocorrem em todos os ecossistemas, tanto no ecossistema terrestre quanto no ecossistema aquático. Aqui nós temos o exemplo de ecossistema aquático, né? Representado aqui pelo fitoplâncton, que são as algas microscópicas, zooplâncton, microcrustáceos que se alimentam desse fitoplâncton, que vai servir de alimento para um peixe, no caso aqui o lambari, que é o consumidor secundário, que serve de alimento para, quem é o próximo peixe? A traíra, que é o consumidor terciário. Então, aqui nós temos 4 níveis tróficos. Primeiro nível trófico, representado pelo produtor. Segundo nível trófico, pelos microcrustáceos, que são, né, o consumidor primário. Terceiro nível trófico, pelo lambari. E o quarto nível trófico, pela traíra. Energia. Esse aqui produz a energia, consome, parte da energia dela é transferida para o consumidor primário, que vai utilizar essa energia para o seu metabolismo. Parte dela vai ser perdida e vai para o consumidor secundário quando se alimenta do primário. Parte da energia consumida aqui, que foi consumida através da alimentação daqui, é utilizada e parte dela, uma pequena parte, é transferida para o último consumidor dessa cadeia alimentar. E observa aqui embaixo estão fungos e bactérias, os decompositores, que quando todos esses aqui morrerem, vão utilizar a matéria orgânica de cada um, reciclando e retornando ao meio ambiente em substâncias mais simples. Então, aqui nós fechamos a nossa cadeia alimentar. E nós temos aqui na próxima página a teia alimentar. Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Então, nós podemos observar aqui que nós temos 2 produtores e dentro daqui nós temos várias cadeias alimentares. Então, aqui nós temos que observar bem a direção da seta. Então, aqui nós temos vegetais aquáticos que são consumidos por esse consumidor primário. Daqui ele morre e vai direto para os decompositores. Aqui nós temos o bagrinho. O bagrinho também se alimenta aqui desses vegetais, tá? E serve de alimento para esse outro peixe grande aqui em cima, que é a traíra. Então aqui, ó, nós temos vegetal, bagrinho, traíra. Aqui nós temos uma outra cadeia alimentar interligada a essa, onde nós vamos ter
microalgas, fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para essa traíra. Então, essa traíra, ela está como consumidor, né? Consumidor secundário nesta cadeia alimentar, ela também está como consumidor secundário nesta cadeia alimentar. Aqui, nós temos aqui embaixo cascudo. O cascudo se alimenta também de microalgas e também serve de alimento para um outro ser vivo. Vou mostrar uma outra cadeia alimentar que eu fiz aqui. Vamos ver se dá para entender. Aqui fica mais fácil. Aqui nós temos uma fonte única, tá? Um único produtor, uma planta qualquer. Aqui nós temos que observar as setas. Aqui nós temos uma cadeia alimentar, que é planta, coelho, raposa. Aqui nós temos uma outra cadeia alimentar, que é planta, pulgão, aranha, chapim e raposa. Chapim é uma ave. Planta, outra cadeia alimentar, planta, gafanhoto, sapo e raposa. Então, nessa aqui, vamos ver. Planta, primeiro nível trófico, pulgão, segundo nível trófico e primeiro consumidor ou consumidor primário. A aranha ocupa o terceiro nível trófico e é um consumidor secundário. O chapim ocupa o quarto nível trófico e é o consumidor terciário. E a raposa ocupa o quinto nível trófico, é a posição dela nessa cadeia alimentar, e é o consumidor quaternário. Nesta outra cadeia alimentar, nós temos primeiro nível trófico, a planta, segundo nível trófico, o coelho, e terceiro nível trófico, a raposa, que nessa cadeia aqui, ela ocupa o quinto nível trófico. Nesta outra cadeia, nós vamos ter a planta, primeiro nível trófico, o gafanhoto, segundo nível trófico e consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, terceiro, ocupando o terceiro nível trófico, e novamente a nossa raposa aí ocupando o quarto nível trófico e sendo consumidor terciário desta cadeia alimentar. Então a gente observa que a raposa, ela está presente nas três cadeias alimentares e ocupando em cada uma delas um nível trófico diferente. Então isso aqui é o que nós chamamos de cadeia alimentar. Isso aqui é uma teia alimentar, que é composta de várias cadeias alimentares que se interligam. Tá ok? Então, nós praticamente fechamos hoje o nosso conteúdo, início do nosso conteúdo. E aqui, olha, desequilíbrios nas relações alimentares. Pode ocorrer um desequilíbrio na relação alimentar? Pode. Pode ocorrer principalmente quando a gente insere no ambiente um organismo exótico, ou seja, um animal exótico. Animal exótico não quer dizer que ele seja bonito ou diferente. O animal exótico é aquele que não faz parte daquele ecossistema. Ele foi introduzido naquele ecossistema. Então, ele não tem predador, ele não tem parasita. Então, digamos que na cadeia alimentar, vou pegar a cadeia aqui do livro mesmo, que nessa cadeia alimentar aqui, nós introduzíssemos um animal exótico
que gostasse muito, né, de comer grilos, o que iria acontecer com essa cadeia alimentar? Se ele acaba com um grilo, porque ele se alimenta de grilo, ele não tem predador, ele não faz parte desse ecossistema, vai ter um aumento grande de produtor no ambiente e vai diminuir a população de consumidores de carnívoros. Então, esse ecossistema vai estar em desequilíbrio, totalmente desequilibrado. O mesmo, né, acontece com a nossa cadeia alimentar. Imagine se a gente coloca um animal exótico que gosta de comer coelho. Acaba com os coelhos. O que vai acontecer com a planta? Vai ter mais plantação. Automaticamente, vai aumentar também pulgão e gafanhoto. Quando se introduz uma espécie exótica, não quer dizer que ela passa a fazer parte da biodiversidade dali. Não, ela não vai fazer parte, ela não vai aumentar a biodiversidade daquele ecossistema. Podemos dizer que ela é uma intrusa, tá? E ela vai causar desequilíbrio, tá ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre algumas relações ecológicas que podem ser benéficas ou não. Vou passar um exercício para vocês. Vocês vão fazer, por enquanto, a página 60. Vocês podem fazer a página 60 toda e na página 61, o exercício número 3. Tá ok? Obrigada, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.